Dá uma olhada nessas vitrines aqui. Elas chamam a atenção, usam a decoração para atrair os clientes e tem uma história por trás. E assim, não é aquela vitrine mais ou menos igual, mais ou menos parecida, que acaba virando paisagem e que muitas vezes é ignorada pelos clientes. E o melhor de tudo, essas vitrines são exatamente da mesma loja da nossa aluna Val. E qual é o segredo para que isso aconteça? Como você pode ter uma vitrine mutante, capaz de mudar, continuar atraindo cliente, chamando atenção e com pouco investimento? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para ser a primeira opção do cliente, alavancar as vendas e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou Francisco. Eu sou a Luísa. E no episódio de hoje, então, vamos falar sobre vitrine, sobre decoração de vitrine, essa parte da loja que é tão importante. Tudo começa pela vitrine. E vamos falar também aí sobre um segredo, uma forma que vai te ajudar a definir a decoração de forma mais simples e rápida, com menos investimento. Então, esse é o tema do episódio de hoje. E a gente, antes de começar a entrar e te mostrar todos os segredos, a gente precisa compartilhar que este episódio é patrocinado pela Cabidário. Então, se você tem vontade de abrir uma loja ou quer reformar a sua loja, entre em contato com a Cabidário, porque eles são especialistas em projetos de loja. Então, tudo que você precisa de projeto, expositores, manequins, araras, você encontra com ele. E claro, se você está acompanhando aqui este podcast Loja Única, já aproveita o cupom de desconto que tá aqui embaixo. A Cabidário vai ajudar a deixar a vitrine mais Com certeza, atrativa? mais Perfeita? atrativa, vai ser uma vitrine perfeita de verdade. Maravilha. Aproveitamos também para convidar você para se inscrever aqui no canal. Já curte esse vídeo, demora 2 segundos e nos ajuda muito. Pode compartilhar para quem você acha que é importante ter esse conhecimento relacionado à vitrine, à loja e que sempre vai te ajudar a vender mais através do marketing de loja única. Bom, vamos Para lá, a gente né? começar, né, Lu? Bom, assim, primeiro de tudo, o grande problema que eu vejo é que muitas vezes a vitrine ela acaba sendo sem graça. Muitas vezes, por mais que todo mundo que tem a loja saiba da importância da vitrine, não dá a devida atenção e acaba fazendo com que a vitrine fique sem graça, acabe sendo ignorada pelas pessoas porque ela virou uma paisagem. Então, qual que é o objetivo principal de uma vitrine? É apresentar os produtos para cliente, então a partir do momento dizer o que a loja vende, para quem ela vende e a que preço, qual que é o custo desses produtos que estão ali apresentados. E quando isso... Talvez o principal ponto é fazer o cliente que está passando em frente à loja entrar na loja. Exato, porque a vitrine é uma ferramenta de comunicação. Ela que vai falar com o cliente, vai explicar todos esses detalhes de o que a loja é, para quem vende, tudo isso já está intrínseco na vitrine, porque ela é um cartão de visitas, ela é o primeiro ponto de contato, afinal de contas, tudo começa pela vitrine. Muito bom. Cartão de visitas, caso você não lembre, é aquele papelzinho, não, brincadeira, mas é realmente, ela passa todas as informações. Se eu chego na sua cidade, nunca vi a sua loja, estou caminhando na rua e eu olho a vitrine é responsável por se comunicar comigo. E a gente está usando essa palavra comunicar porque ela tem a ver com o assunto que a gente está abordando aqui, que é a questão da decoração, de ter uma história, ter um contexto. Exato. Então isso é tudo muito importante. Se eu chegar na sua cidade, a sua vitrine vai ser responsável por passar as informações. Aquela primeira impressão que eu vou ter é a vitrine que vai fazer esse papel. E aí, assim, o que eu vejo muitas vezes é, vamos botar numa situação fictícia, um dia da loja. E aí eu tenho lá o espaço da vitrine, normalmente cabem 3, no máximo 4 manequins. Esses manequins são lá, são posicionados sempre um ao lado do outro, exatamente na mesma altura, exatamente na mesma disposição. E aí o que se renova muitas vezes é a seleção de produtos. Então, numa semana ela tá mais vermelha, outra semana ela tá mais amarela, a outra... E aí acontece aquela preocupação de talvez não repetir uma cor da semana anterior, mas
É só isso, é uma simples exposição de produto que não tem algo a mais que vai fazer a sua loja se diferenciar da concorrência, se diferenciar no meio de tantas outras informações que a gente acaba sendo bombardeado e aí é o que acontece? A loja acaba sendo ignorada. Essa situação fictícia, ela não é tão Tão fictícia fictícia assim. assim. Então, talvez até você se identifique com essa situação. Tem lá os três manequins, o A, o B e o C. E eles ficam sempre iguais, sempre na mesma posição. O que muda é o produto. E olha, volta e meia ainda tenta colocar mais alguns produtos para encher, assim, para ficar com mais produtos, né? Mais Podemos informações. até falar sobre isso em outro momento, que às vezes o menos é mais, né? Existe um paradoxo da escolha, mas não vamos fugir do tema central aqui. O ponto Exato. é, aquela vitrine que parece sempre a mesma coisa, se eu passar na frente da loja hoje, se eu passar na frente da loja daqui um mês, se eu passar na frente da loja daqui 2 meses e ela tiver mais ou menos igual, o que mudou foi uma peça ou outra, antes era inverno, agora é verão, tal, a única coisa que muda é isso. Então ela não é capaz de se diferenciar. Provavelmente nessa mesma rua tem alguma outra vitrine que capricha, que faz uma decoração, que impacta, que tem uma comunicação mais forte. E essa vitrine é a que, na cabeça da pessoa que está caminhando ali, ela já pensa, ah, aquela lá está sempre com uma coisa diferente. Deixa eu olhar. Então ela já começa a despertar curiosidade antes mesmo do cliente chegar nela, porque ela já foi construindo isso ao longo do tempo. É o gatilho da curiosidade. Então a pessoa ela tem até uma certa expectativa de o que vai ter naquela vitrine, porque ela tá sempre mudando. E não é só o mudar de diferentes produtos, porque o produto por si só, a loja A e a loja B podem vender os mesmos produtos, mas a partir do momento que se contextualiza, se cria uma decoração, uma ambientação ali nessa vitrine e se tem uma comunicação diferente, aí a pessoa aciona esse gatilho, fica curiosa e tem a vontade de acompanhar o que vai acontecer. Não é mais do mesmo, exatamente a mesma coisa. Então, existem outras formas de você conseguir chamar a atenção pela vitrine. Isso, então, um dos fatos que faz com que essa vitrine fique sem sal, vamos dizer assim, Meio sem é a, graça, a mania xoxa. de querer apresentar só as novidades. Então, a novidade, ela não está no produto, e sim no circuito de vendas que você coloca em prática. Então, tudo que você está montando para apresentar, ali está a novidade. Então, se você está, chegou o produto novo, deixa eu botar esses produtos na vitrine, você está usando novidades como argumento de vendas. Isso é uma grande cilada que acaba te levando aí num ciclo de lucro e prejuízo. Então, muito cuidado. E esse ponto de querer só apresentar o produto porque chegou algo novo não é suficiente para deixar a vitrine perfeita. Exato, porque a novidade por si só vai ser uma novidade para você, talvez para o cliente frequente que passa em frente à loja, mas não tem nada demais, é uma simples exposição de produto que para ali. Se o produto não é algo que a pessoa está procurando, ela simplesmente vai ignorar o que está acontecendo ali. Agora, se você cria um contexto mais interessante, o conjunto da vitrine vai chamar a atenção. E aí você não tá só batendo, só, digamos assim, usando o argumento da novidade. Além do que, vamos combinar, né, Francisco? Existe a técnica beta que a gente ensina no programa Loja Lucrativa, que se só você colocar novidades na vitrine, o estoque ele vai estar cada vez maior e cadê esses produtos mesclados e misturados para deixar essa vitrine mais interessante? Então, ponto de atenção aí, né? Uma dica Ba- bônus aqui. Beta é básico, estoque, tendência e aposta. Existe uma fórmula para você distribuir os produtos tanto na vitrine como na loja. E outro ponto que faz com que as vitrines muitas vezes fiquem sem sal de novo, vou ser Sem repetitivo, sem sal. tempero, sem graça, Xoxa, capenga, é essas coisas falta, é todas. falta de planejamento. Não à toa que a gente mostrou aqui no começo desse vídeo algumas vitrines de uma das nossas alunas, porque justamente ela está sempre se planejando, ela já sabe o que ela vai fazer na próxima vitrine, porque ela já organizou aí qual vai ser o circuito de vendas da loja dela, o que que ela vai apresentar, sobre o que que ela vai conversar nos próximos dias, e isso tudo é construído com planejamento. É uma palavra que muitas vezes as pessoas têm pavor, mas que faz toda a diferença. Então, esse planejamento necessariamente passa por criar os circuitos de vendas. Você vai ter lá as ações com início, meio e fim, que vai gerar uma oportunidade para o seu cliente. Se você quer saber mais sobre circuito de vendas,
Embaixo desse vídeo aqui você vai ter acesso ao workshop para lojas. E nessa aula a gente mostra todos os passos para você construir circuito de vendas e vender mais em qualquer época do ano, porque a sua loja pode ter faturamento de Natal todo mês. Então, é só entrar no link que está aqui na descrição, aqui na tela, e participar dessa aula gratuita e aproveitar esse conteúdo. E aí, puxando o gancho da questão de planejamento e entendendo que existem os circuitos de venda para conseguir orientar quais são essas ações, é importante entender que não dá para ter planejamento só da próxima liquidação, da próxima sale, do próximo desconto que eu vou dar. Eu tenho que entender quais são as possibilidades, e existem inúmeras possibilidades a partir do momento que você conhece os circuitos de venda para conseguir vender os seus produtos e não demandar de liquidação, de novos produtos, não, é o que você já tem ali na sua loja. E até o assunto desse podcast surgiu muito porque nos últimos dias eu estava em Florianópolis, no CDL de Florianópolis, fazendo um treinamento sobre vitrinismo, explicando a nossa forma de ver a vitrine, que acontece a partir de 3 pilares: estrutura, exposição de produto e comunicação. O que é a estrutura? A estrutura é o esqueleto. Então, qual que é a estrutura? Pode ser grande, pode ser pequena, a vitrine ela pode ser alta, baixa, é a estrutura que aí tem relação direta com a loja. Com espaço físico, Com vamos dizer espaço assim. físico, exato. A exposição de produto é expor o produto. Então, é onde eu quero que o cliente olhe. É onde eu direciono, onde eu vou destacar um produto a outro, aonde eu vou posicionar esses produtos. Tudo isso tem a ver com a exposição de produto. E é através da exposição de produto que você consegue renovar a vitrine de forma simples, barata, em pouco tempo. E principalmente, que nem a Luísa disse, eu quero dar foco para cá, quero dar foco para lá, a exposição de produto vai ser capaz de fazer isso. E, na minha opinião, é um dos melhores pilares, porque é exatamente isso que o Francis falou, é renovar a vitrine e não colocar sempre os pilares, os manequins, um do lado do outro, sempre exatamente do mesmo jeito. E o terceiro pilar é a comunicação, que tem conexão direta com a vitrine, com o circuito de vendas, com os produtos. Como é que você vai ambientar, decorar a vitrine para criar histórias? Tá, mas como assim, Luísa? Criar história? Como Que assim, história é essa de criar história? Ó, a vitrine tem 3 pilares: estrutura, exposição de produto, comunicação. Dentro da comunicação entra a parte de decoração, entra a parte de contextualizar, de aquela vitrine que você olha assim e ela tá completa, parece que não tem os espaços vazios, parece que ela chama atenção, e esse é o grande objetivo, fazer a pessoa parar para olhar, para entender o que está sendo apresentado. E quando a Luísa diz contar uma história, a gente vai perguntar para ela o que significa contar uma história na vitrine, Luísa. E contar uma história nesse sentido é criar um contexto para apresentar um determinado produto. Então, a partir do momento que eu crio um contexto, que eu conto uma história, eu coloco um produto na praia, eu coloco um produto no inverno, eu coloco um produto no circo. Eu estou criando histórias e criando comunicações que vão ter relação com o público-alvo, relação com os produtos que eu tenho na loja, para criar essas mudanças, essas diferenças, essas novidades na vitrine que não vão depender do meu produto. Por quê? A novidade não está no produto e sim no circuito de vendas. Então, se eu estou dando novas comunicações, eu consigo renovar a vitrine. E o conjunto, a ambientação, a decoração também vai ajudar a chamar a atenção. Por quê? Se a vitrine ela tá lá meio vazia, meio branca, meio apagada, a luz está mais ou menos e tal, o cliente vai ignorar essa vitrine. Agora, pensa nessa situação, você tá andando no shopping, tem lá uma vitrine meio branca, meio sem graça, mas aí dá 2 lojas, você olha, nossa, que vitrine completa, tem produtos, tem comunicações penduradas, tem uma decoração, o produto tá no meio. Aí o que aconteceu? A decoração chamou a sua atenção e depois você foi pro produto. E aí a atenção já está presa. Eu já consegui fazer com que o cliente olhe por mais tempo a vitrine e veja o produto. A partir do momento que ele vê o produto, ele pode, naquele conjunto, se interessar, entrar na loja e aí o atendimento, tudo vai acontecer na experiência. Aí é o próximo passo. Tudo começa pela vitrine, Exato. Ela chamou a atenção. Então, esse ponto é importante, porque se a gente pensar naquela vitrine sem graça e sem sal, ela tá só expondo o produto. É como se eu tivesse
tirado da pilha e vestido o manequim e colocado lá para talvez, se tudo der certo, eu conseguir encaixar alguém que vai gostar daquele produto só pelo produto em si. Quando a vitrine tem algo a mais, quando ela tem uma história, ela começa a conectar com a parte emocional do cérebro do cliente. Então ela começa a se imaginar com aquela situação, ela se lembra de uma data comemorativa, de um evento, de algo que está acontecendo. Então existe a comunicação. Quando a gente fala em contar histórias, a gente já logo pensa num livro. Ah, mas como assim? Eu vou ter que ter um livro ou alguém contando uma Um história? gibi. Não, a história ela acontece visualmente. Quando você vê um filme, você vê contexto, tem uma ambientação, né, para que aquela cena aconteça dentro daquela história, dentro do filme. Não sempre no fundo verde, né, falso da computação gráfica. Então, é isso que a gente está querendo dizer. Quando você quer contar uma história, você tem que ambientar a loja, você tem que criar. E é aí que entra a decoração, ambientação, decoração, tudo para que a vitrine passe a comunicar para o cliente aquilo que você deseja. E aí que entra o segredo, digamos assim, o ponto que a gente falou ali no começo desse vídeo. Como que eu faço para deixar isso? Como que eu faço para organizar essa comunicação, essa ambientação? E é aí que entra o tema do circuito de vendas. Qual vai ser o assunto central que a loja vai usar como enredo para aquela comunicação, para todo aquele circuito, para tudo que está acontecendo na loja, trazer mais resultados e conectar com o A cliente. partir do momento que você define o tema, todas as suas ações, desde a vitrine, a rede social, a comunicação da equipe, como é falado no WhatsApp, tudo vai se orientar a partir deste ponto, deste tema. Então não adianta você estar falando sobre praia e aí entra no WhatsApp e tá lá falando sobre inverno. Tô pegando contextos bem Ou diferentes, mas é criar, é ter essa orientação a partir de um tema único, um norte para que todo mundo esteja na mesma página. tá falando sobre praia, daí lá no meio das postagens da rede social tem coisas sobre cama, mesa e banho no meio, tá? Não tá conectando assim. Não Então, tem a ver. esse é só um exemplo meio exagerado aqui, mas é para ficar mais claro. O tema, ele é quando lá dentro do programa Loja Lucrativa, que é a nossa solução mais completa, onde a gente mostra o passo a passo para implementar os circuitos de vendas, a gente sempre fala que o tema é como se fosse Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Então, tudo está ligado ao tema. Tudo vai ser o tema central e a partir dele você vai trazer. Então, o tema pode ser uma data comemorativa, pode ser um evento que está acontecendo na sua cidade, pode ser algo que seu cliente gosta, por isso que é importante conhecer o público-alvo. Nos exemplos que nós mostramos aqui no início desse vídeo, tem o tema de Outubro Rosa, tem Pandemia, pandemia, Natal, Coca-Cola. Coca-Cola. E aí, o que que aconteceu? A Val, ela foi maravilhosa nessa exposição de produto, porque ela foi criando ambientações diferentes que vão renovando essa vitrine. Então, por exemplo, quando ela fala de Coca-Cola, ela quer comunicar para as pessoas que ela vende essa marca é importante para o cliente dela, e ela está divulgando ali na vitrine, falando para as pessoas. Se ela tá na época da pandemia, bom, eu não posso abrir a loja, então eu vou fazer com que as pessoas olhem essa vitrine e pensem: nossa, essa vitrine tá refletindo exatamente o que eu tô passando, a situação que eu tô e assim por diante. E nesse caso, perceba que não é, e aí esse é um ponto importante aqui do nosso episódio de hoje, o tema não é só necessariamente as datas do calendário do varejo. Tanto as Exato. datas principais, como Dia Dia das dos Mães, Pais, Natal. quanto as outras datas que não são tão importantes, mas que muitas vezes, o que que acontece? Muitas vezes as vitrines se limitam a fazer essa decoração ou fazer algo diferente ou algo que vai chamar atenção só nas datas comemorativas e nas liquidações. E aí fica só isso. Então ela não tem várias janelas de oportunidade aí ao longo de todo o ano que ela poderia estar criando algo diferente e que isso faria com que ela se destacasse, porque a grande maioria das outras lojas está fazendo sempre a mesma coisa. Então aí que existem muitas oportunidades, é por isso que entra a importância do planejamento, de você pensar em quais são os circuitos, o que que eu vou fazer nos próximos
15 dias, 30 dias, o próximo semestre, enfim, isso tudo é muito, muito importante. É, porque senão sempre fica a toque de caixa na correria, apagando incêndio, aí fica para a última hora, na última hora não dá tempo de ir atrás das informações, aí fica tudo mais ou menos meia boca ou acaba desistindo. Ou seja, a ideia estava aqui e ela não foi colocada em prática. E aí se perde, porque o cliente tá lá vendo o resultado que é a vitrine branca, sem graça, meio vazia. Ao passo que na sua cabeça você tinha todo um planejamento que não aconteceu. Então, essa organização é super importante. Eu lembro uma vez, há uns 2 anos atrás, a gente tem uma prima que é de Londres, ela veio para o Brasil, e eu lembro dela me dizer exatamente isso. Lu, tu vai ter que me dizer quais são as lojas legais, as marcas legais, porque eu olho as vitrines da loja e elas não me chamam a atenção. Tem só produtos. E claro, ela falou isso pra gente, muito porque a gente trabalha com isso, mas muito por mostrando a visão dela, de uma pessoa que é de fora, vendo as vitrines e achando sem graça, porque é só um produto lá colocado. Ao passo que quando ela tá em outros lugares, ela vê um contexto mais interessante. Parece que a venda ela tá mais, parece não, a venda ela é mais interessante porque ela tá mostrando um contexto que reflete que é o uso a sugestão de uso daquele determinado produto, por exemplo. E não precisa fazer grandes investimentos. Tudo está na Não. questão da organização e de reaproveitar material e de saber o que, que vai ser feito. Inclusive aqui, se você por um acaso tem falta de criatividade, não sabe como definir um tema legal. A gente já viu várias vezes isso acontecer Opa. com alunos que travavam porque, nossa, fiz tudo, mas agora não sei o que que eu faço. A gente desenvolveu uma ferramenta que usa inteligência artificial, é a Amélia, é a sua assistente virtual que vai te ajudar aí a elaborar os circuitos de vendas, as estratégias de vendas da sua loja. E a Amélia vai te ajudar a criar um tema, a ter ideias do que colocar na vitrine. E se você quer saber um pouco mais sobre a Amélia, o link está aqui na descrição para você conhecer essa ferramenta e trazer aí. Ela vai fazer o trabalho de uma equipe inteira e você vai ter uma inteligência artificial que usa toda a nossa metodologia para te ajudar a implementar aí na sua loja e ter cada vez mais ideias. E aí, trocar com a Amélia, conversar com a Amélia é uma possibilidade de ter novas ideias. Então, como é que eu tenho? Eu tenho exatamente esses produtos aqui, porque é isso que vai acontecer. Eu tenho esses produtos aqui e eu tenho este público aqui. O que que eu posso fazer? Qual que é o caminho que eu vou? Ah, eu tô em tal em determinada época do ano que não tem nenhuma data comemorativa, mas eu tenho esses produtos. Ela vai te dar sugestões e ideias de assuntos que você pode trazer ali para a loja. E até junto com isso tem aquela pitadinha mais comercial, não é simplesmente contar uma história por Ela contar uma coloca história. Ela é comercial, ela Ela sabe coloca, vender. ela coloca o tema e o slogan. Então você pode pegar uma combinação de várias ideias e fazer a sua própria ideia. Porque é muito mais fácil tirar as ideias de um papel já com várias ideias escritas do que começar com um papel em branco. Aquele momento de pegar a caneta e começar a escrever que dá Exato. aquela travada, sabe? O ponto central é o seguinte: a vitrine é essencial para sua loja crescer e vender mais. Ela é o primeiro ponto de contato com o cliente. Tudo começa pela vitrine. Exato. E para você ter uma vitrine que chama atenção, a gente falou aqui sobre os 3 pilares: estrutura, exposição de produto, comunicação. E para você ter uma decoração atrativa, para você realmente capturar e se conectar com o cliente, ele tem que olhar para a vitrine que é como se ele estivesse se olhando no espelho, já imaginando os produtos que estão ali com ele, comprado, certo? É, tô ali, tô Para usando. para que isso aconteça, então é essencial que ela conte uma história, que ela traga algo a mais do que a mera apresentação de produtos. E o segredo para isso, então, é definir o tema da sua vitrine. A partir do momento que você define o tema, você sabe qual é a decoração que você precisa para a vitrine, e aí você cria vitrines que não vão ser aquela paisagem para o cliente. Ele vai estar na expectativa de o que que será que vai acontecer na loja nas próximas semanas, qual que é a nova vitrine, porque isso vai gerando essa curiosidade, a pessoa vai acompanhando e por consequência ela vê os produtos e aí a gente já sabe, a experiência do cliente dentro da loja vai ser sucesso e vai trazer mais vendas, porque a vitrine fez o trabalho dela. Ela foi uma ferramenta de comunicação, atraiu a atenção do cliente e trouxe ele para a loja. Espero que a gente tenha trazido muitas ideias aqui para você implementar aí na sua vitrine e principalmente clareza
de como chegar nesse tema, como deixar a vitrine mais poderosa, vamos dizer assim, Opa, perfeita, perfeita. certo? E para que ela traga cada vez mais clientes para o seu negócio. Se você gostou desse episódio, já escreve aqui nos comentários, conta para nós quais outros assuntos você quer que a gente traga nos próximos episódios do podcast Loja Única. Aqui no YouTube você vai encontrar a playlist completa com todos os episódios que já aconteceram e que vão acontecer daqui para frente. E a gente se vê no próximo episódio do podcast. Até mais, tchau, tchau.